Bom, pessoal, então vamos agora tratar do procedimento nas ações de alimentos. Vamos começar falando sobre a competência. Qual o juízo competente para o processamento da ação de alimentos? Segundo o artigo 53, inciso 2 do CPC de 2015, a ação de alimentos será processada no foro do domicílio ou residência do alimentando, ou seja, do credor dos alimentos. Trata-se, evidentemente, de uma regra de competência territorial e, portanto, de natureza relativa. Logo, a parte beneficiada pelo legislador com a fixação, com a regra de competência, pode perfeitamente abdicar do privilégio instituído em seu favor e optar pelo ajuizamento da demanda no foro do domicílio ou residência do alimentante, aquele que supostamente lhe deve os alimentos. A regra do artigo 53, inciso 2, que estabelece como foro competente para o processamento da ação de alimentos o domicílio ou residência do alimentando, evidentemente teve por objetivo proteger a parte hipossuficiente na relação jurídica de direito material e processual. Presume-se que aquele que está ingressando com uma ação de alimentos o faz porque está sem meios de prover a própria subsistência, ou seja, está numa situação vulnerável em relação àquele que supostamente lhe deve os alimentos. Então, essa regra de competência tem por objetivo claro prestigiar, privilegiar aquele que está em situação mais vulnerável, que é o hipossuficiente na relação jurídica tanto de direito material quanto de direito processual, facilitando-lhe o seu acesso ao poder judiciário. Quem é beneficiado pela regra pode abrir mão dela, se desejar, e propor a ação no foro do domicílio ou residência do réu. Isso, inclusive, é muito comum aqui na região, né? Aliás, nas regiões metropolitanas. Às vezes, a pessoa, por exemplo, mora, o alimentando mora em São Vicente e o alimentante mora em Santos. Mas como são cidades muito próximas, o alimentando acaba procurando um advogado que tem o seu escritório profissional em Santos. E para ele, e para o próprio alimentante, o alimentando muitas vezes, porque de repente trabalha em Santos, é mais interessante propor a ação no foro do domicílio do réu, do alimentante, que mora em Santos. Isso não vai trazer qualquer problema. Competência relativa, portanto, passível de prorrogação, a parte beneficiada com a regra pode abrir mão sem que isso gere qualquer espécie de problema. Observação: mesmo que o pedido de alimentos venha acumulado com o de investigação de paternidade, o que acontece muito na prática, prevalece a regra especial do artigo 53, inciso 2. Tá? A ação de investigação de paternidade, ela tem que ser proposta, ela segue a regra geral, tem que ser proposta no foro do domicílio ou residência do réu. Porém, quando há acumulação de pedido de alimentos ao de investigação de paternidade, a acumulação desse pedido de alimentos atrai a regra especial de competência do artigo 53, inciso 2. E o autor da ação passa a ter a prerrogativa, por ser alimentando, de ajuizá-la no foro do seu domicílio ou residência, certo? Bem, ainda sobre competência.
No cumprimento de sentença da ação de alimentos, nós temos também uma peculiaridade. Normalmente, a regra geral em matéria de cumprimento de sentença é de que o incidente seja processado perante o juízo de primeiro grau por onde tramitou a ação de conhecimento, a fase de conhecimento do processo sincrético. Então, é o juízo onde foi processada a ação de alimentos que normalmente seria o responsável pelo processamento da fase de cumprimento de sentença. Numa ação de cobrança qualquer, você executa o título judicial perante aquele juízo que reconheceu o seu crédito. No caso de alimentos, porém, por determinação legal expressa no artigo, só um momentinho, no artigo 500 e... Opa, estou procurando aqui a lei. No artigo 528, parágrafo 9º do CPC, por expressa determinação desse artigo 528, parágrafo 9º do CPC, é facultado ao alimentando, credor dos alimentos já reconhecidos em título judicial, a possibilidade de instaurar o cumprimento de sentença perante o juízo onde atualmente mantém o seu domicílio ou residência. Ou seja, se durante o processamento da ação de alimentos ou entre o reconhecimento da obrigação alimentar por sentença ou por acórdão e o início do cumprimento de sentença houver mudança de domicílio ou de residência do alimentando, ele poderá, com base no artigo 528, parágrafo 9º, instaurar esse incidente no foro do domicílio no foro do seu domicílio ou residência atuais. Então, a ação de alimentos dele foi processada na primeira vara da família de Santos. Foi reconhecido o direito do autor ao recebimento de pensão do réu, mas no curso do processo ele se mudou para o Guarujá. Então ele pode requerer que o cumprimento dessa sentença de Santos se dê perante uma das varas da família e sucessões da comarca de Guarujá. Aqui nós temos a relativização de uma regra que é de competência funcional e, portanto, de natureza absoluta. A competência do juiz que processou a causa em primeiro grau de processar o cumprimento do título judicial, da sentença, é uma competência de origem funcional, portanto, de natureza absoluta. Em princípio, ela não poderia ser modificada, mas excepcionalmente, por força do artigo 598, parágrafo 9º, especificamente no cumprimento de sentença de alimentos, isso é possível, tá certo? Segundo o STJ, é mesmo possível que, havendo mudança do alimentando no curso da ação de alimentos, por exemplo, ele morava em Santos, propôs a ação de alimentos em Santos. De repente, por algum motivo, acabou se mudando para o Rio de Janeiro. E essa mudança, evidentemente, vai dificultar o exercício do direito que o ordenamento lhe garante de exigir alimentos do alimentante. Ele pode ter dificuldades em comparecer aos atos processuais, ele pode ter dificuldade em manter contato com o profissional da advocacia que o atende, que o representa. Enfim,
diante disso, diante da mudança de domicílio ou residência ocorrida no curso da ação de alimentos, admite-se que se dê o deslocamento da competência com o processo em andamento, né? E essa é uma exceção à chamada regra da perpetuatio jurisdictionis, né? Que é aquela segundo a qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e que prossegue dizendo que são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Aqui nós temos uma modificação do estado de fato de uma das partes, do alimentando. Ele deixou de residir no local, no foro por onde tramita a ação, e passou a residir, a ter o seu domicílio em outra comarca. Aplicando-se a regra da perpetuatio, essa que eu mencionei a vocês agora, que encontra-se no artigo 43 do CPC, não poderia haver esse deslocamento de competência da ação durante o seu processamento. Mas o STJ relativiza a aplicação do artigo 43 quando essa mudança na situação de fato do alimentante puder, de alguma maneira, dificultar a defesa dos seus interesses em juízo. Notem, não é qualquer mudança de domicílio ou residência que pode alterar a competência para o processamento da ação no curso do processo. É preciso que essa mudança ou de domicílio ou de residência acabe de alguma maneira trazendo dificuldades concretas para que o alimentando, que é a parte hipossuficiente, mais vulnerável, consiga postular adequadamente em juízo. Ele mudou de Santos para São Vicente, a ação foi proposta em Santos. Bom, isso não vai dificultar, né, no caso concreto, a defesa do alimentando. Ele mudou de São Paulo para Osasco. Isso não dificulta concretamente a defesa de ninguém. Agora, ele mudou de Santos, onde a ação tramita, para Ribeirão Preto. Pessoa humilde, que não tem condições até financeiras para se deslocar, né? Tem dificuldade de comunicação com o advogado, né? Porque o advogado não tem, ou a parte não tem celular, acesso à internet fácil, enfim. Esse caso me parece que justifica a relativização da regra da perpetuatio e o deslocamento da competência no curso da ação. Tá certo? Bom, vou encerrar aqui e vamos falar depois da petição inicial.